Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje vamos conversar sobre mais um dos originais da Netflix que está diretamente na corrida pelo Oscar. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Marriage Story, ou Histórias de um Casamento, mais um filme dirigido e roteirizado por Noah Baumbach, dessa vez estrelando Adam Driver e Scarlett Johansson. Marriage Story acompanha a história de um casal que está em um processo de divórcio, mas ao mesmo tempo tentando manter ainda um senso de unidade da sua família. Estou começando com a direção do Noah Baumbach, eu acho que ele faz um excepcional trabalho aqui de ambientação e execução, especialmente considerando o ritmo e a edição do filme. Eu estava um pouquinho receoso desse filme ser daquele estilo um pouquinho mais naturalista, mas no sentido de que a gente tem uma edição menos presente, com tomadas mais longas, uma fotografia um pouco mais parada, sem muita movimentação de câmera, sem muita movimentação interna de blocagem das cenas aí dos personagens, um estilo que eu não costumo gostar tanto assim, apesar de poder ser utilizado para grande efeito, mas felizmente eu acho que esse filme não entra nem perto dessa característica, apresentando uma edição bastante dinâmica, mas que não perde a questão do realismo e da visceralidade. Então o filme começa aí, por exemplo, com duas montagens diferentes, mostrando todas as virtudes dos personagens principais, pelo menos da maneira que eles mesmos descrevem, né? A Scarlett Johansson falando do Adam Driver e vice-versa. E imediatamente a gente tem um corte depois dessas montagens para o momento presente em que os personagens estão lidando com esse conflito aí que o filme trata de maneira bastante ostensiva, e eles abandonam aí esses textos que eles tinham feito um para o outro e decidem não ler os textos, mas a gente como público já teve essa informação. Então realmente esses mecanismos utilizados ao longo da narrativa tornam o filme bastante imersivo e nos dão uma empatia pelos dois lados, algo que também é ampliado pelo fato de que o filme constantemente muda de ponto de vista em relação aos protagonistas. Então a gente passa um tempo aí com a personagem de Scarlett Johansson, depois a gente passa um tempo com o personagem do Adam Driver, e isso permite que aconteçam duas coisas. A primeira delas, como eu já disse, é permitir uma paridade narrativa um pouquinho maior, de forma que a gente consegue distribuir uma empatia ao longo dos dois protagonistas de forma mais completa. E a segunda coisa que isso permite é a utilização muito inteligente do conhecimento dos personagens para causar surpresa no roteiro. Então, por exemplo, a gente está ali com um detalhe da narrativa sendo explorado por um dos personagens, a gente está acompanhando aquele personagem e depois esse ponto narrativo é brevemente esquecido para que a gente entre no ponto de vista do outro personagem principal. E quando a gente volta com o ponto anterior, acontece alguma surpresa narrativa, porque a gente não tem essa informação completa, né? A gente tem vários pedaços da narrativa que são costurados em uma história bastante coesa. Então acho que a edição desse filme funciona excepcionalmente bem, da mesma maneira que a ambientação. E por último, a direção, acho que a fotografia também é extremamente bem executada. Eu até vi algumas pessoas reclamando da fotografia, mas ao meu ver ela tem uma tonalidade um pouquinho melancólica e em geral ela consegue trabalhar com enquadramentos que deixam os personagens bastante presos dentro daquela situação. Então você tem muita utilização de enquadramentos internos dentro do próprio enquadramento principal, como é o meu caso aqui, né? A porta está me enquadrando dentro do enquadramento geral. Então eles fazem isso bastante frequentemente, dando uma sensação um pouquinho de claustrofobia, especialmente quando é o personagem do Adam Driver, né? Que é uma pessoa muito mais fisicamente imponente que a Scarlett Johansson. Então o trabalho da cinematografia de deixar ele pequeno em determinados momentos e grande em outros realmente é bastante perceptível e entra em coesão bastante forte com a narrativa de forma geral. Nas atuações, eu tô torcendo tanto pro Adam Driver quanto pra Scarlett Johansson no Oscar esse ano. Eu acho que eles fazem um trabalho realmente fantástico. O Adam Driver consegue interpretar um personagem contratipo, né? Ele não é parecido necessariamente com nenhum dos outros personagens que o queridíssimo Kylo Ren interpretou ao longo da sua carreira, e ele tem um grau de empatia muito grande que é explorado ao longo da narrativa, e um limite que a gente vai procurando aí ao longo da atuação dele vai chegando cada vez mais próximo até entrar em clímax em uma cena bastante explosiva de discussão entre os dois protagonistas. E essa mesma situação é válida para Scarlett Johansson, mas diferentemente do arco dramático do personagem do Adam Driver, que está meio tentando entrar nesse mundo da situação do conflito do divórcio e entender a motivação da sua esposa, a sua esposa já tem uma motivação muito mais clara e ela já enxerga o conflito de uma maneira muito
mais seca de início. Então, realmente, o arco dramático dela é um pouquinho diferente, mas chega no mesmo clímax. Então, esses dois atores trabalham muito bem, tem uma química ótima e é dificílimo realmente você trabalhar com um relacionamento que claramente ainda tem algum amor que persiste, um carinho entre as duas partes, mas ao mesmo tempo tem aquele ressentimento, tem todos aqueles sentimentos que causaram as discussões e o divórcio em primeiro lugar. Então, de forma geral, são papéis bem complexos e cheios de camada que eu acho que os dois atores principais retratam de forma brilhante. E finalmente no roteiro, esse filme é incrível porque ele consegue ser singelo, ele consegue ser emotivo, mas ele nunca é piegas, ele nunca é esperançoso demais, mas ele também nunca é pessimista demais, e ele é um retrato bastante cru e real da realidade, mas sem perder a noção aí de uma mensagem principal do filme e de temas narrativos que são colocados ao longo da história. Então, não é um filme muito preto no branco, mas ele é bastante aí verossimilhante com o nosso mundo e com os relacionamentos que as pessoas têm de forma geral e com o processo de divórcio como um todo. Eu nunca passei por um divórcio, mas me parece algo bastante fidedigno, especialmente conversando com as pessoas que aí sim já tiveram essa experiência. E como eu já disse, o roteiro consegue a todo tempo passar uma sensação de paridade entre os personagens principais e trazer várias revelações interessantes ao longo do roteiro. Então, ele nos traz planos detalhes, em alguns momentos, depois os planos detalhes viram grandes revelações, em outros momentos, pequenos diálogos são um setup para um payoff muito singelo e muito interessante, como é o caso de uma situação em que a gente tem um 55-45, vou deixar assim para não dar spoiler, no roteiro. A resolução para esse problema é realmente bastante brilhante aos meus olhos. Então, Marriage Story, a história de casamento, é um filme brilhantemente dirigido e roteirizado por Noah Baumbach. Com certeza é não só um dos melhores dramas do ano, mas um dos melhores dramas da década, contando com duas performances excepcionais para quem estou torcendo bastante no Oscar, do Adam Driver, também da Scarlett Johansson, e por enquanto é o meu filme favorito de 2019, recebendo aí um 10 em 10. Então, esses espectadores do vídeo, clica na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas e fazer parte da crítica. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Marriage Story, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Então, isso é muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.